Quem está na ponta da linha com a gente é o Joaquim Diniz, ele é da Sete Rio e vai conversar com a gente sobre Copacabana. A gente falou com o Alexandre Kardeman durante essa semana, mas hoje, de fato, é o dia final, né? É o dia D, né? É o dia D. E aí, para não ter confusão, a gente vai reforçar todas as informações com o Diniz. Diniz, obrigada por atender a Band News FM. Bom dia e já começo te perguntando, o que pode agora ali naquela região de Copacabana? Quem pode acessar e quem não pode agora, 9 horas e 40 minutos? Bom dia, Agatha. Bom dia, Mário. Bom dia a todos os ouvintes da Band. Um feliz ano novo para vocês. No momento, tem duas alterações na rotina de Copacabana que estão acontecendo. A proibição de estacionamento, que começou ontem, às 18 horas, em toda a orla de Copacabana e mais algumas transversais. Hoje de manhã a gente estava com muito poucos carros que ainda estavam lá estacionados, tinham cerca de 4, considerando a orla toda, quer dizer, um número baixo, o pessoal atendeu bastante, respeitou a sinalização, e nós implantamos o fechamento da pista da Avenida Atlântica junto ao mar, junto à orla, com a inversão da pista junto aos prédios, que normalmente dá a mão em direção ali ao Forte Copacabana e ela está com a mão invertida em direção Leme, naquele modelo que nós fazemos quando tem área de lazer. Hoje não é feriado, então a princípio não teria área de lazer, mas considerando aí que a gente está com uma grande ocupação na rede hoteleira ali daquela região, nós consideramos prudente montar área de lazer para gerar mais espaço para as pessoas caminharem ali naquela região. Isso é o que está acontecendo no momento, e a próxima edição, a próxima ação que nós vamos fazer é às 15 horas, onde acontece o fechamento total ali da Avenida Atlântica. Ela fica fechada as duas pistas. Ô Diniz, é um Réveillon diferente, né? Ano passado foi mais restritivo, com muitos fechamentos, também foi um desafio, mas acredito que esse, que deu uma afrouxada, que deu uma flexibilizada, mesmo com aquela dúvida, vai ter ou não vai ter Réveillon, as equipes têm que se preparar, e vocês que estão aí no operacional, lidando, né, com a questão do trânsito, e tem todo esse planejamento, que já é algo que você tem uma experiência muito longa. E eu lembro, claro, de anos antes de pandemia, que já tinha aqueles fechamentos muito antes. E até para vir para o trabalho, eu tinha que trazer, como sempre, a gente tem que ter a identificação, né, nosso crachá, até aqui na Rua da Passagem, que é próximo ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, um dos acessos para quem vai para Copacabana, depois pegar ali perto do Rio Sul, já tinha bloqueio por aqui. Dessa vez que há uma restrição assim mais ali na entrada de Copacabana, esses bloqueios que vão acontecer à noite, o bloqueio total, eles vão começar o quê? A partir ali do Shopping Rio Sul, do túnel, como é que vai ser? Porque antigamente eu lembro que tinha aquele espaço da Enseada de Botafogo que funcionava até como um bolsão para saída de ônibus, né? O pessoal que saía de madrugada, mas dessa vez não vai ter frota especial. Então a partir das 8 da noite encerra o metrô, não tem aquele metrô com hora marcada, e os ônibus apenas os regulares, mas também não vão entrar em Copacabana. Como é que vai ser esse esquema? Vocês vão fechar a partir de que ponto, até para a gente orientar o motorista e principalmente o morador, né? Tem gente que às vezes fica na dúvida. Tem que ter um comprovante de residência, porque essas pessoas elas podem acessar, né? Exato. Então, Mário, o esquema de fechamento ele é muito parecido ao que a gente faz todos os anos. Ele só ampliou um pouquinho o horário, né? Ano passado não, porque ano passado foi atípico, não teve queima de fogos. Mas em 2019 nós fechamos 20 horas o acesso ao Brás de Copacabana, nós estamos passando para 19 horas, mas os bloqueios são os mesmos. A gente faz aquele bloqueio ali desviando o trânsito ali na Rua da Passagem para não acessar Copacabana às 19 horas. São 4 pontos principais de bloqueio, né? 2 em Botafogo, que é esse aí da Enseada e Rua da Passagem, do Túnel Velho, mais o Corte Cantagalo e mais Ipanema. Os moradores, a gente permite a entrada até às 22 horas, desde que com comprovante de residência. E aí a mesma regra que vale para moradores, vale também para quem está hospedado em algum hotel na região de Copacabana ou alguém que trabalhe na região de Copacabana. Depois das 22 horas, nós fazemos o bloqueio total, porque é o horário que a gente considera que começa a existir uma movimentação muito grande dos residentes de Copacabana, descendo lá das suas casas, dos seus prédios, se dirigindo para a praia. Então a gente entende que as ruas têm que ficar liberadas por conta da grande massa, né? Esse ano vai ser um número bem menor do que era tradicionalmente, né, no Réveillon normal, mas ainda vai ter muita gente. Copacabana tem muitos moradores e ainda tem os bairros adjacentes que as pessoas podem ir caminhando para lá. Então, 19 horas o bloqueio
para veículos em geral. Às 20 horas, a interrupção do transporte, de uma forma geral, ônibus e metrô. Essa é a principal medida que nós estamos fazendo, é o que é diferente e que está sendo feito para que a gente não estimule a ida das pessoas para Copacabana. Usualmente, o Réveillon de Copacabana, que é o mais importante do Rio de Janeiro, do Brasil, né, na verdade, a gente prepara Copacabana para receber a população da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem uma demanda muito grande, quem vem da Zona Norte, Zona Oeste. Para você ter uma ideia, a gente sempre montava uma operação na Central do Brasil, que era justamente as pessoas que desciam do trem, pegavam os ônibus para ir para Copacabana. Então, para que, devido a ainda existirem restrições de grandes aglomerações, não existe restrição a algum tipo de aglomeração, mas grandes aglomerações sim. Então a gente interrompe o transporte. Então os ônibus param de entrar em Copacabana às 20 horas e o metrô como um todo, o sistema todo do metrô também encerra às 20 horas. Para compensar isso, são mais 9 pontos de queima de fogos na cidade do Rio de Janeiro, e a recomendação da Prefeitura é que quem quiser assistir a queima de fogos, que busque o ponto mais perto da sua residência. Então a gente tem na Zona Norte, na Zona Oeste, Barra, São Sepetiba. Então, assim, existem opções para as pessoas. Copacabana, esse ano, de uma forma diferente, ela vai ser um Réveillon mais dedicado aos residentes e a quem esteja hospedado ali naquela região. Mas uma questão importante que eu queria citar aqui, a interrupção do transporte, ela deve trazer algum tipo de transtorno, principalmente para quem trabalha em Copacabana, né? Porque a gente, ao longo desse planejamento, conversou com o sindicato de hotéis, com o pessoal do comércio, para que buscasse adaptar os horários, eventualmente, dos funcionários largarem ou pegarem o serviço, considerando esse horário de 20 horas, para que a gente não tenha tanto transtorno para quem está em Copacabana e após as 20 horas não vai ter o ônibus para sair do bairro. Eu acho que isso é inevitável, o que você falou, mas tendo bom senso, o patrão, o funcionário, de repente, numa mudança de escala, você ajustar, isso. Porque nesse caso eu acho que a prefeitura está pensando também num número muito grande, mas tem as pessoas que trabalham, que necessitam se deslocar. Agora você falou sobre Copacabana e lembrou dos outros 9 pontos que a cidade do Rio vai ter aí para comemorar: Barra da Tijuca, Recreio, Ilha do Governador, Piscinão de Ramos, Bangu, Praia de Sepetiba, Parque Madureira, na Igreja da Penha. Alguns pontos desses, como Barra da Tijuca e Praia do Flamengo, tem uma situação meio que similar à Orla de Copacabana e funcionam, ou não sei se vocês planejaram, de instalar área de lazer. Por exemplo, tem muita gente que opta em fugir de Copacabana, que costuma ser mais movimentado, ter mais muvuca, e ir para a Praia do Flamengo. Hoje o aterro do Flamengo, ou logo mais, vai ser também feito uma área de lazer para quem for acompanhar os fogos daquela área. O mesmo eu digo lá na Orla da Barra da Tijuca, também tem esse esquema de fechamento de pista? Também. Fora Copacabana, os 2 únicos outros pontos de queima de fogos que vão ter algum tipo de interdição programada são o aterro do Flamengo, que fecha às 22 horas, porque existe realmente uma demanda muito grande dos moradores de toda essa região de Flamengo, Catete, Laranjeiras, de buscarem assistir a queima de fogos. Então acaba se tornando perigoso a gente deixar o aterro aberto. Então a gente fecha ele às 22 horas, não para funcionar como uma área de lazer, mas para permitir que as pessoas atravessem com mais segurança, né? As passarelas do aterro, elas não comportariam a grande quantidade de pessoas que vão para lá. A gente vai fechar de forma adicional também a enseada de Botafogo, porque por conta de bolsão de ônibus, não vai ter bolsão de ônibus, mas como a gente sabe que pode existir um movimento grande de pessoas caminhando em direção ao Flamengo, vindo ali da região de Botafogo, e como Copacabana está fechada, a gente teria muito poucos carros passando na enseada, e isso pode gerar uma situação de risco, o pedestre acreditar que está fechado e a gente ter algum risco de acidente. Então a gente vai fechar às 22 horas, além do aterro do Flamengo, também a enseada de Botafogo, desviando o trânsito pela praia de Botafogo. E lá na Barra da Tijuca também, a Lúcio Costa é fechada ali a partir da Ayrton Senna, também por conta do histórico que a gente tem de uma grande quantidade de pessoas na praia. E aí fica fechada até amanhã de manhã, porque aí amanhã de manhã a Rolo faz a limpeza da pista.
E, Diniz, era exatamente sobre liberação que eu ia te perguntar. Copacabana, por exemplo, começa a reabrir a partir de que horas? Que horas que as pessoas vão poder acessar a praia, por exemplo, no dia 1º, para banho de mar? Então, a Copacabana, a gente está na programação de liberar o trânsito às 3 horas da manhã. Esse ano não vão existir shows, né? Os palcos e os shows, eles sempre tinham aquele objetivo de você segurar um pouco mais as pessoas, para que após a queima de fogos você não tivesse um público muito grande retornando, né? Mas como esse ano a gente não vai ter o metrô, que sempre o entorno da estação de metrô era um ponto de muita atenção, grande concentração de pessoas, e como não vai ter a queima de fogos, a gente entende que até as 3 horas da manhã as ruas já estão liberadas. Então a gente abre Copacabana às 3 horas da manhã, com exceção da Avenida Atlântica, em que a gente mantém ali a Avenida Atlântica fechada também para o trabalho da Conlurb, e no dia 1º a pista junto ao mar, ela fica fechada também como área de lazer, o procedimento normal de um feriado. Então tá aí, informações importantes, lembrando que aí já o dia 1º é num sábado, domingo também tem aí, é um final de semana com área de lazer, né? Assim como hoje Copacabana vão ser 3 dias de área de lazer na pista junto ao calçadão, e aí só a proibição do estacionamento ela vai se manter, ou a partir de amanhã pode estacionar depois dessa liberação das 3 horas da manhã? Por exemplo, quem quiser ir de carro para pegar uma praia, o tempo não está muito convidativo, mas fazer um passeio vai poder estacionar. Esse bloqueio de estacionamento na Avenida Atlântica vai até hoje, só essa madrugada, Diniz? Isso, só até amanhã de manhã. Depois, quando a gente reabrir a Avenida Atlântica, a gente já reabre ela com autorização para estacionamento. Normalmente, quando a gente proíbe estacionamento na Avenida Atlântica, o objetivo é que você tenha mais espaço para os pedestres circularem. Esse ano, ele tem um objetivo adicional, que é a gente não atrair pessoas para Copacabana, né? Então, a gente sabe que Copacabana tem uma demanda muito grande de moradores para estacionar, alguns deles estacionam na Atlântica, não vão poder estacionar, então a tendência é que os moradores busquem as vias transversais para fazer o estacionamento dos carros, e com isso a gente praticamente elimina a oferta totalmente de estacionamento em Copacabana, que isso somado ao corte dos transportes a partir das 20 horas, a gente pretende que menos pessoas vão para Copacabana. Como eu expliquei, é um Réveillon um pouco diferente esse ano, em que Copacabana, ao invés de receber as pessoas do Rio, fica com um Réveillon mais restrito para quem está ali, e quem mora nas outras regiões deve buscar as outras áreas onde existe queima de fogos. É a primeira vez que existem 10 pontos de queima de fogos. Por exemplo, Sepetiba, a gente tinha shows, mas vai ter queima de fogos também. No Piscinão de Ramos vai ter queima de fogos. Parque Madureira, que é uma novidade, vai ter queima de fogos. O estádio do Bangu também é uma novidade. Então é a primeira vez que tem esses 10 pontos com esse objetivo, da gente espalhar as pessoas, para que as pessoas possam, quem quiser, assistir a virada do ano com queima de fogos, mas de uma forma mais dispersa, evitando uma enorme concentração na região de Copacabana. Deixa eu só passar uma informação, porque tem se perguntado muito isso também, em relação a táxis. Os táxis, eles seguem a regra dos carros, então eles só entram em Copacabana até as 19 horas, mas se eles estiverem com passageiros que comprovem serem moradores de Copacabana ou então estarem em hotéis, eles entram até as 22 horas. Tem sido muito questionado isso, acho que é importante a gente sabe que os taxistas, vocês têm uma audiência muito grande de taxistas, é importante passar essa informação para eles também. Com certeza, inclusive não só os taxistas, outras pessoas também, não sei se enquadra nessa categoria, mas tem uma pergunta chegando aí pro Diniz aqui no WhatsApp da rádio, né, Carol? Pois é, Mário, tem aqui o questionamento do nosso ouvinte Edson, ele que é motorista também. Edson, motorista de aplicativo de Nova Iguaçu. Gostaria de saber se as faixas azuis, né, dos ônibus, se elas vão estar liberadas hoje ou se continua o mesmo horário de liberação só a partir das 9, porque a princípio hoje seria dia útil, né? Vocês têm essa informação para passar para nós? Um bom dia para vocês. Em 1 segundo tudo pode mudar. Grande abraço, feliz 2022. Opa, para você também. E aí, Joaquim Diniz, o que você pode esclarecer aí para o nosso ouvinte? O BRS de Copacabana, ele fica liberado hoje a partir das 14 horas. Tá? Não vai existir nenhum tipo de restrição a partir desse horário. Tá? Os veículos podem utilizar.
já que a pergunta foi de uma pessoa que é motorista de aplicativo, a mesma informação que eu passei em relação aos táxis, o aplicativo ele entra na regra normal de um carro de passeio, mas desde que esteja com uma pessoa, um passageiro dentro, um morador, um hóspede, uma pessoa que trabalha em Copacabana, que consiga comprovar isso, ele pode entrar nos bloqueios até as 22 horas. Tá certo, eu acho que a gente trouxe esclarecimentos aí interessantes. Se tiver mais alguma dúvida, Carol, fique à vontade. O Joaquim Diniz também está nesse trabalho árduo lá, coordenando as equipes. Vou até te pedir, Joaquim, porque não é de Copacabana, não é sobre esquema de Réveillon para fogos, mas é algo que a gente tem cobrado aqui. Conversei ontem com o Breno Carnevale, secretário de Ordem Pública, e se você puder reforçar também com as equipes da Sete Rios, orientadores de trânsito ali na rodoviária, diariamente, por volta de 7 horas da manhã, principalmente agora a saída e chegada de turistas também, muita gente reclamando da bagunça e falta de orientação, dizendo que os agentes têm chegado ali só por volta de 9h30, se puder antecipar um pouquinho, tem a volta depois do feriado também, de rever isso aí, ver se a Sete Rio pode ajudar a guarda municipal, porque é um trabalho que tem que ser integrado e realmente ali o terminal da rodoviária tem ficado muito confuso e é uma crítica muito grande aqui dos nossos ouvintes. Mário, a rodoviária no Novo Rio, o nosso pessoal, a gente faz uma troca de turno às 5 horas da manhã. E a rodoviária, nesses momentos de feriadões, é um primeiro ponto que a gente vai. Então, a gente está chegando lá por volta de 5h15, de 5h30, já tem pessoal nosso trabalhando. A rodoviária Novo Rio, ela tem uma localização muito complexa, né? O ideal é que as pessoas fossem, na sua maioria, utilizando o VLT, mas a gente tem sempre um movimento muito grande de táxi, de veículos de aplicativos. Então, aquela região ali, ela não tem uma área grande de embarque. Então, vamos dizer assim, é um trabalho árduo a gente conseguir fazer o trânsito ali fluir. Normalmente, a gente até fecha aquela ruazinha que você sai ali da Rua Equador, né, que é a área do desembarque, e pega em direção a Francisco Picalha, a gente fecha aquela rua, faz a pessoa seguir pela Luiz de Mendes de Moraes e retornar lá na frente para tentar melhorar. Mas a questão ali é oferta e demanda. A oferta de vias em torno da rodoviária, ela fica com muita dificuldade de atender a demanda desses grandes feriados. Mas a gente está chegando cedo lá e está reforçando a operação. A ideia já é, a partir de domingo e segunda-feira de manhã, principalmente, a gente fazer de novo uma operação especial ali, porque segundo o pessoal que opera a rodoviária, são agora os próximos horários de dias e horários de pico ali de chegada de público na rodoviária. E hoje ainda teve aquela ocorrência lá na Avenida Brasil, né, Joaquim, que complicou demais o trânsito, aquele acidente que aconteceu em Benfica, uma van que acabou atingindo ali um caminhãozinho que tombou, já foi destombado, já tá melhor o trânsito ali, mas ainda tinha muita gente saindo, pegando ponte Rio-Niterói, então a linha vermelha ficou complicada, a gente estava trabalhando desde cedo, eu vi aqui que a Sete Rio estava com corpo de bombeiros, todo mundo agindo por lá, mas hoje foi uma sexta-feira também que com essa ocorrência complicou ainda mais o trânsito. No geral, agora na cidade, o que você pode trazer aí? Eu sei que você está sempre em contato aí com as equipes. Deu uma melhorada do que foi o início da manhã, né? Sim, a gente tem esse pico na parte da manhã. Na verdade, assim, ao longo da semana a gente já começou a ver uma demanda muito grande de saída da cidade do Rio de Janeiro em direção à ponte, com congestionamentos que atingiam a Brasil e a linha vermelha. A gente hoje está com pistas molhadas, né? Então, isso também aumenta, potencializa o risco de acidentes. A gente pede para os motoristas dirigirem com a máxima cautela possível. A Avenida Brasil ela ainda está em fase de obras. Isso é um complicador para a gente também. Mas aí, no momento, a situação, de uma forma geral, da cidade está de normalidade. Se hoje tivesse um sol muito forte, provavelmente a gente teria uma demanda muito grande também nas praias, né? Mas como o tempo está nublado, chuviscando, a gente já não tem essa expectativa de ter tanto problema. Tínhamos uma operação preparada também para as praias, principalmente Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, que são praias que as pessoas majoritariamente vão utilizando o carro, mas aí com esse tempo a gente acredita que não vai ter problema nessa região, não. A gente deve começar a ter algum tipo de problema no final da tarde, quando a gente fizer os bloqueios de Copacabana, que são bloqueios, apesar de acontecerem rotineiramente na cidade, mas sempre no horário de fechamento, e esse ano um pouco mais cedo, às 19 horas, gera algum tipo de retenção ali. Joaquim Diniz, responsável pela Sete Rio, porta-voz aí desse departamento que é importantíssimo para organizar o trânsito, está sempre aí à frente das equipes, entra governo, sai governo, ele está por lá. Um grande abraço para você,
um feliz 2022 e que você saiba que a Band News FM está com o microfone aberto, caso seja preciso, para a gente orientar o ouvinte da rádio com informações aí que são de utilidade pública no deslocamento da cidade. É difícil, você falou desse desafio, um Réveillon diferente, mas a gente está aqui à disposição para quando você tiver algum esclarecimento. Um abraço para você. Um abraço, Mário, um abraço, Agatha, um abraço a todos os ouvintes, um ótimo 2022 para todos nós. Um abraço.